de que suas referências têm uma década ou mais de idade. A graça instintiva de imitar aquele meme do Leonardo DiCaprio, enquanto paródias aparecem na tela e sobrevive ao fato da piada original. Já ter envelhecido, a resposta é não. Ou pelo menos não muito bem. Então, é claro que no novo Todo Mundo em Pânico, acha um pouco mais de ritmo quando se desprende dessa necessidade de falar de tudo que rolou desde o último filme. É incrível. A sambada com as palavras, isso daí eu acho admirável, tá? Você sabe que isso aí, isso aí é o grande problema do futebol também, né? O próprio Rica Perrone, que eu gosto, e ele é um jornalista independente, ele fala, esse negócio de você sentar de terno e gravata pra falar de futebol e... Olha, o Ala tem que vir até aqui porque realmente os volantes, quando eles se encaixam... É a linguagem do povo. E essas pessoas, elas acabaram perdendo audiência pela militância e por isso. Você não precisa parecer ser tão inteligente pra falar de uma... Pra falar o que você achou de um filme. Pô, tem algumas piadas que eu curti, outras não. Eu achei que faltou o timing ali do negócio. Faltou o timing, tem piadas ali do Covid. O Covid já passou, porque eles tiveram problema na gravação. Pra mim não casou muito bem no filme. Mas é aquele negócio, né? Escreve a crítica, joga no GPT. GPT, transforma. Coloca que Sócrates, como que Sócrates escreveria a minha ideia. Não precisa dar a sambada. Vai, seja você, né? Acho que vocês gostam desse discurso. E por fim, Cinepop. Ei, rapaz. Eu confesso que estou muito decepcionado. Sou apaixonado pela franquia. Eu amo o primeiro filme. Eu amo Todo Mundo em Pânico 3 e o 4 que trouxeram Charlie Sheen, Leslie Nielsen. Sempre achei que a franquia tivesse um humor sagaz e inteligente. Era uma franquia de paródia bobona, mas tinha um humor refinado ali. E refinado? Acho que não, hein? Nem um pouco. Refinado? Nem um pouco. Refinado não. Paraná. E esse novo filme que traz de volta os irmãos Wayans, que tinham saído no segundo, é humor pastelão, humor bobo, humor dessa nova geração. Não, meu amigo, mas Todo Mundo em Pânico sempre foi humor bobo. Sempre foi humor idiota. Sempre foi pastelão. Sempre foi besterol. Sempre foi pastelão, sabe? Aí aqui, ele fala que vai quebrar essa indústria do cancelamento e não, traz piadas do estilo Trapalhões como Cheira Meu Dedo. Mas peraí, Cheira Meu Dedo? É do primeiro. É do primeiro do Duff. É do Duff o Cheira Meu Dedo. Então tem uma certa incoerência aqui, já que você gosta tanto do primeiro Todo Mundo em Pânico, né? Agora, o negócio é o seguinte, eu vejo muitas dessas pessoas falando que não gostam do 2. Porra, o 2 é incrível. O 2 pra mim é um dos melhores. Mas, lógico, as pessoas têm o direito de ter as suas opiniões. Mas, né? Eu assisti o vídeo do rapaz do Cinepop, porque ele postou lá no meu tweet e ele fala: falaram que eu não gostei porque eu sou woke, mas eu quero politicamente correto. Eu quero o politicamente incorreto. Só não gostei das piadas. Será? Eu tenho minhas dúvidas. Eu não vou fingir que sei o que se passa na cabeça dele, mas existe uma inconsistência na argumentação que, assim, o Todo Mundo em Pânico sempre foi idiota. A piada do órgão do xerife tem no primeiro. O Cheira Meu Dedo tem no primeiro. Sim. Tem várias. A piada com droga. Você tem várias piadas. A piada com a foto. Não, isso aí é incrível. Entendeu? Você tem sempre. Você tem praticamente as mesmas piadas do primeiro, do segundo, né? O 3 e o 4 e o 5 eu vou ser bem sincero que eu não me lembro muito bem. Uma árvore enrolar o Marlon Wayans e fumar ele. É incrível. É refinado? Não tem nada de refinado. Isso é refinado ou isso é humor pastelão? É humor bobo? O meu Germes. O meu Germes é refinado? É refino isso? Ou é pastelão? Né? Vamos lá, né? Não, e assim, você tem várias, por exemplo, no primeiro, é até o xerife. No primeiro, quando você tem o cara tirando silicone, né? Da faca da mulher. Você tem o xerife treinando boxe, aí do nada o saco leva ele. Assim, eles mantiveram... E eu não tenho dúvida que pra escrever o 6, eles fizeram uma releitura de todos
e fizeram algumas coisas que eles provavelmente, pô, isso aqui deu certo, vamos testar de novo pra ver como é que tá? E aí eu tenho um probleminha chamar desse termo humor inteligente. O que é humor inteligente? Humor do Rio de Janeiro. Aliás, eu vou falar um negócio, Melhores tá? amigas? Ó, eu vou falar uma coisa do fundo do meu coração, tá? Uma maldição do Brasil é o humor carioca. É uma maldição. O que é humor carioca? É falar gritando rápido e acha que é engraçado. Peraí que eu vou... E aí tem um... Caraca, mas é todo mundo... E o Paulo Gustavo, o sucesso do Paulo Gustavo fez com que essas pessoas quisessem copiar o estilo dele e todo mundo faz isso, só que não tem a manha dele. E aí fica um lixo. O Brasil só vai funcionar no humor quando o humor carioca for exorcizado. O humor do Brasil sempre o nordestino foi melhor. E aí é o seguinte... Sempre. Voltando pro tal humor inteligente. O que é humor inteligente e humor sofisticado? Eu não sei. Eu tô perguntando com todo o coração. Porque o que importa é a graça. O que importa é a graça. A sacada... Você tem a inteligência na sacada. Por exemplo, você tem algumas sacadas ali no Todo Mundo em Pânico que por mais que seja pastelão, seja besterol, seja tudo, a sacada é incrível. Essa você aqui, fala, ó. caraca, meu. Isso aí Essa aqui é uma das maravilhoso. melhores. Você tem a sacada é brilhante. O que é humor refinado? E assim, tem um personagem no próprio filme que brinca. É só pros brancos acharem engraçado. Entendeu? Os wokes. Alguma coisa relacionada a isso, tira sarro disso, dessas pessoas que se acham muito virtuosas. Você tá numa fila de banco, aí uma pessoa tropeça, você dá risada. Aquilo é muito inteligente? Ou não? Então é simples, o riso é simples. Você tem inteligência em sacada, né? Agora, um humor muito inteligente, sofisticado, eu acho que já passou essa época. Tá na hora da gente voltar a jogar bola no barro, né? Porque as quadras estavam muito limpinhas, né? E tava todo mundo jogando com luva. Agora vamos voltar ali e tem crítica, né? Ai, essas piadas aí de antiga funciona assim. A sala inteira deu risada do lacrate, da igreja. Isso é legal. E vai ter o 7, hein? Tomara que tenha o 7. Tomara, eu quero muito. E ó, segunda-feira a gente vai fazer uma resenha completaça de Todo Mundo em Pânico e He-Man com spoilers, tá? Então aproveitem esse final de semana, assistam esses dois filmes, que vale muito a pena ir no cinema pra ver os dois, tá? E na segunda-feira a gente troca uma ideia. Deixe nos comentários a sua opinião, que é importante. Obrigado a todos que chegaram até aqui. Deem um triplo C, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo. E a nossa querida Emilia Clarke falou sobre 3 projetos em 3 franquias que ela participou e os 3 fracassos e críticas que ela colheu em cada um desses projetos. Tá cagada de urubu, Emilia Clarke? O que vocês acham? Vamos aqui ver o que ela disse. Ela primeiro fala de Invasão Secreta, que foi um projeto da Marvel, adaptando a saga complexa, intrincada
da invasão Skrull na Terra, que foi resolvido em uma saga de quadrinhos e depois adaptada em alguns poucos capítulos de uma série meio desconectada do que estava acontecendo com o CM, que trouxe de várias divergências e vários novos problemas para uma linha temporal cronológica que já estava bastante complexa, bastante complicada e fragmentada. A história toda do presidente, a história com o Rhodes e a revelação de que ele estava sendo substituído por Skrull desde Guerra Civil, inclusive, atrapalha alguns momentos do personagem nos filmes, inclusive na Guerra Infinita, onde ele tem uma participação ativa e na verdade não era ele, era o Skrull passando por ele com os conhecimentos dele. Foi uma série improvisada, foi uma série parece que foi feita nas pressas, parece que foi feita para ter alguma coisa, para sair do papel, e que teve uma péssima recepção crítica. A audiência rejeitou fortemente a Invasão Secreta, e no meio estava lá. Estava a Emilia Clarke, com um papel de Dia, uma Skrull que no final da história recebe todos os poderes de todos os Vingadores e seus inimigos. Tudo. Tudo. Vira simplesmente a personagem mais poderosa da galáxia. E depois ela vai embora e nunca mais ninguém sabe dela. Então vamos ter brevemente uma invasão de Doutor Destino, colapso do multiverso e a personagem mais poderosa da Marvel está desaparecida. O que eu quero dizer? Eu não vejo que Emilia Clarke tenha qualquer responsabilidade sobre esse fracasso. Não foi culpa dela. Foi culpa de um roteiro equivocado, de uma execução porca, de uma história que poderia ter rendido muito mais. Você já me viu falar aqui várias vezes nesse canal que ao invés da saga do multiverso, deveríamos ter a saga da Invasão Secreta. Por que eles decidiram pela saga do multiverso? Porque tinham que rapidamente arrumar uma desculpa para introduzir X-Men e Quarteto Fantástico que vinham da Fox. E aí arrumaram essa gambiarra de multiverso para poder unificar o cinturão do X, do A e do 4. Então, para esse caso aí, excluo responsabilidade de Emilia Clarke. E ela cita mais 2 projetos. Um deles é o Exterminador do Futuro, Genesis, que ela faz Sarah Connor. Não era atriz para esse papel. Sarah Connor ficou muito marcada com a Linda Hamilton. Inclusive no Exterminador 2, onde ela é uma mulher extremamente forte, badass, agressiva, casca grossa. E colocar Emilia Clarke toda fofinha, toda bonequinha, causou uma estranheza imediata naquele filme. O filme é ruim, péssimo. O roteiro é ruim, horrível. A decisão de trazer de volta o Schwarzenegger foi só para testar o Schwarzenegger? Foi. Para testar se ele ainda trazia gente pro cinema. E não deu certo. O filme foi destruído pela crítica, ignorado pelo público. E talvez Emilia Clarke tenha aí alguma responsabilidade ao ter topado esse papel que claramente não tinha sido feito para ela. Que ela não era a atriz ideal para esse papel. Nesse momento, não sei se a ganância de um empresário falou mais alto, falei, topa que essa franquia de sucesso vai ser o ideal para você agora no final do Game of Thrones, para deslanchar uma carreira no cinema. Talvez tenha sido uma decisão ruim, profissional, mas eu não vejo também ela como pessoa ou como personalidade ter influenciado tanto assim. Não é um filme bom com uma atriz ruim. É um filme ruim com uma atriz não adequada para o papel. E depois ela conclui com um terceiro projeto que também fracassou e que também estava em Emilia Clarke lá. O Léo é um sinal de mau agouro. Ela é praticamente o Jared Leto de saia. A Emilia Clarke também está em Star Wars. Ela participa do Solo, uma história Star Wars, que era o início de uma série de filmes de uma história Star Wars. Ia ter Lando também. Um outro filme, uma história Star Wars, Lando que está prometido como série, como filme, como série, como filme, como série, como filme, desde aquela época. E tá a Emilia Clarke lá, fazendo a Kia, uma personagem com uma dupla atitude, que a hora é vilão, a hora é aliada, e participa ali do filme como um contraponto amoroso para o nosso Han Solo.
Não tem como também, por mais que a personagem dela seja insossa e a personagem dela não agregue nada pra esse filme, não dá pra dizer que a culpa é dela. Você pode até botar a culpa no Alden Ehrenreich, que não era o cara mesmo adequado pra esse filme. Você pode botar a culpa em várias outras pessoas. Existe um rumor de que Emilia Clarke trabalhou nos bastidores para a demissão dos diretores, que são queridinhos dos nerds, que estão por trás do projeto do Aranhaverso. Então Phil Miller e Chris Lord foram demitidos desse projeto do Solo, por motivos ainda não bem explicados, e dizem que Emilia Clarke teve uma participação, que ela se queixou dos diretores estarem mudando muita coisa do roteiro. Mudando diálogos, mudando falas, mudando a intensidade da participação dela, e ela brigou com eles nos bastidores, e a decisão foi tirar a dupla de diretores e chamar o Ron Howard, que fecha o filme. Não sei se isso realmente aconteceu, ou se tem a ver com hate contra a atriz. A gente sabe que uma atriz fica sempre numa posição muito defensiva e frágil nesses projetos. Então não consegui apurar se isso realmente aconteceu. Se aconteceu, talvez seja um dos três que ela tem mais culpa no cartório. Porque embora também seja um grande diretor, o Ron Howard pegar um projeto no meio e finalizar nas coxas não é uma decisão ideal, né? Mais ou menos o que o Joss Whedon fez com o Liga da Justiça. Então 3 projetos de Emilia Clarke fracassando, que o público rejeitou e que a crítica odiou. E eu vejo um padrão. São 3 franquias originalmente voltadas ao público masculino que estavam tentando atrair um público feminino que não estava lá. E a personagem de Emilia Clarke faz, nos 3 projetos, esse papel de atrair o público feminino. E ao tentar atrair o público feminino, imediatamente ela cria rejeição no público masculino. Então foi uma personagem rejeitada as 3 vezes. Isso também tem que contar pro nosso de culpa de Emilia Clarke sobre esses projetos. Mas, pessoalmente, na minha opinião, acho que pouco ela teve a ver com esses projetos, com o fracasso desses projetos. Talvez uma atriz com um pouco mais qualidade de estrela, um pouco mais experiência de cinema, fizesse um trabalho melhor. Mas eu acho que não seria suficiente para salvar nem Invasão Secreta, nem Exterminador Gênesis, e muito menos Han Solo. Mas e você, o que você acha? Escreve aqui embaixo. Até mais, até breve, até já. Tchau. E esse foi mais um conteúdo do 4 Coisas. O canal tem pelo menos 3 vídeos todos os dias, de segunda a domingo. Se você gostou, aqui vão mais algumas dicas para você assistir. Não esquece de deixar o like, um comentário, se inscrever se você ainda não é inscrito, e ativar o sininho para novas notificações. Muito obrigado, até a próxima. Where we saw churn and migration from titles, and quite a few of the titles were newer games. So basically from games where players are not, if they're live service titles, say for example the latest Call of Duty, they have not got their sort of feet under the table, they're not so engaged, they haven't been playing it for months and months, and they're not necessarily stuck, you know, to that game, so they're likely to sort of shift off and play old titles. And then there was other, you know, in effect the biggest Pois é, já faz um tempo que a gente vem falando que a Rockstar Games vem testando algumas coisas que eles têm de ideias para GTA 6 no GTA Online. Eu mesmo falei sobre os trabalhos honestos que eles adicionaram no final do ano em GTA Online e que como aquilo era uma ideia de mais ou menos do que eles planejam pro modo multiplayer de GTA 6, com essa ideia do jogo ser mais RPG, mais... perder tanto tempo nos acontecimentos por serem muitas coisas para adaptar, muitos álbuns, muitas músicas para revisitar. Tanto que o filme foi dividido e vai ter uma segunda parte. Eu não sabia dessa informação quando eu assisti e fui pego de surpresa no final. Que vai dar continuidade na vida do Michael a partir dessa fase que se inicia ali entre o lançamento do álbum Bad. E aí quando vai vir as polêmicas envolvendo o vitiligo, as acusações dele querendo trocar de pele e todas as mentiras envolvendo o seu nome, vai também ter as primeiras acusações de abuso, que algumas pessoas me perguntaram, né? Ah, o filme passou pano, o filme expôs as verdades sobre o Michael. E, gente, eu acho que o filme nem chegou no momento que precisasse passar ou não pano pra isso, né? Não chegou nesse momento ainda, nessas polêmicas envolvendo o Michael. Então, isso é algo que não tem como saber se eles vão fazer. Até o momento em que o filme foi bem fiel, não teve necessidade de passar pano ou não
sobre a sua vida. Toda a polêmica vai ficar pro próximo filme, que inclusive eu quero trazer um vídeo aqui no canal comentando sobre todas elas, sobre exatamente o que deve acontecer nesse próximo filme, nessa segunda parte. Michael é um filme que acerta na emoção e no espetáculo, mas falha justamente em aprofundar o que mais define o artista, a sua dor. Mas apesar disso, a direção é muito boa. Apresenta muita coisa em tela, mantém ali uma narrativa interessante, mesclando entre a vida pessoal do Michael e a profissional, ainda com a sua família, seus animais e lidando com seu pai, e entre as músicas, seja no processo de construção, inspiração, os espetáculos, até a realização das cenas. É tecnicamente bem feito e feito com carinho, visualmente bem bonito e carregado de sentimento, expressão e muito detalhe, seja nos cenários, figurinos, na reconstrução dos clipes, indo nos mesmos locais que os clipes originais foram gravados, coreografias, tudo muito insano. É uma representação muito boa do original, principalmente quando estamos acompanhando ali a fase do Jackson 5, tudo esteticamente muito lindo. Se você já é fã do Michael Jackson, provavelmente vai se emocionar, mas se você procura um retrato mais parecido com o GTA RP, né, do 5M, pois nessa última semana a gente teve mais uma prova de como a Rockstar vem mostrando a sua visão de UGC em GTA Online. Para você que não tá ligado, o que é UGC é uma sigla que significa User Generated Content, ou seja, conteúdo gerado pelo usuário. Em outras palavras, missões que os próprios jogadores vão fazer pro jogo e que a gente sabe que vai ser um grande aspecto de GTA 6. E eles vêm testando isso em GTA Online desde a última DLC, A Safe House in the Hills, porque chegou o criador de missões naquela DLC, como vocês lembram, que acontecem nessas missões criadas por jogadores. Daí a gente tem que ir num terraço de um prédio, a gente usa um rifle pra assassinar um tal de Salvatore Lepre, que nem parece uma referência ao Salvatore Leone lá do GTA 3, né? Daí tem algumas cutscenes e é muito engraçado. The sandbox titles, obviously, the sub-UGC platforms, etc., and also sports titles. So that's where we see some of the impacts being felt. But if we look muito simples, não esperem cutscenes complexas com motion capture, igual acontece nas cutscenes do modo campanha do jogo, por exemplo, mas a gente tem algumas ferramentas que dá para os jogadores brincarem para produzir conteúdo para o jogo, que a gente espera que seja muito mais expandido em GTA 6, é claro. E, inclusive nessa cutscene acontece outro bug aí com um NPC preso nessa mureta e vão se acostumando porque vão ter vários bugs ao longo desse vídeo. Daí a gente dirige até um campo de golfe onde a gente tem que assassinar um tal de Bert Taco da Sorte Raymond, que é uma referência ao João Cortez lá do GTA Vice City. Depois disso a gente dirige um Pegasus Toureiro, que é outra referência a esses carros clássicos de Vice City, onde a gente vai ter um motel procurar uma pista. E aí sai um policial de lá que entra num caminhão de bombeiros. Você já viu uma cena parecida com isso porque você já jogou GTA San Andreas. Isso aqui é claramente uma referência ao GTA San Andreas e ao Officer Campaign, grande vilão do GTA San Andreas lá com o CJ. Daí a gente persegue ele num sabre verde, que novamente também é uma referência ao GTA San Andreas. E esse policial dirige até a Grove Street, onde ele bate o caminhão de bombeiro, exatamente como acontece no final do jogo. A gente despista a polícia, eu despistei ali nos túneis da cidade. E honestamente é uma missão até que bem legal, cheia de easter eggs. Mas olha, acaba por aqui os meus bons comentários sobre essas missões, porque a gente vai entrar numa próxima agora que me deu muita raiva, que é a missão Jugger Nightmare. Olha só, cara, essa missão é bizarra, porque ela é uma furtividade muito esquisita, onde você tem que desviar de agentes e juggernauts. E eu honestamente morri umas 10 vezes, e olha, não é só minha culpa, o outro cara que tava jogando comigo, que inclusive é do comando do canal, link na descrição se você não faz parte do nosso comando no PlayStation 5, também acabou entrando várias vezes no cone de visão dos inimigos. Eles têm uma trajetória muito imprevisível, é muito difícil saber por onde eles estão andando, e a missão é toda baseada em furtividade, é um negócio meio esquisito, pra falar a verdade. Daí a gente hackeia umas torres de sinal e depois a gente procura 3 agentes do IAA dentro do labirinto do Curse Center, e mais uma vez a gente foi pego várias vezes tentando achar essa desgraça desses 3 agentes. No fim das contas, o design de missão dessas missões é muito estranho, cara, porque assim, são jogadores que na real não tem muita noção de design de jogos tentando fazer um jogo, e é meio esquisito algumas delas, e essa Jugger Nightmare é um exemplo disso. Inclusive, essa missão aqui também foi feita pelo GTA Series Videos, então eles fizeram uma boa missão e essa aqui que é um pouco esquisita, mas enfim. Depois a gente tem que enfrentar os Juggernauts, a gente dirige com os agentes até um ponto de extração e os NPCs são muito burros, porque eles não sabem o que fazer, às vezes eles te seguem, às vezes eles ficam parados, igual esse cara aí que ficou parado ali, esperando eu ir lá buscar ele, porque você tem que estar próximo do NPC para ele saber que ele tem que te perseguir. Enfim, cara, é muito estranho. E aí a missão termina com você destruindo helicópteros, protegendo os agentes até um local seguro. Enfim, sem dúvida é uma das que eu menos gostei dessas 7 missões novas.
Daí tem essa outra missão chamada Detective Story, que é basicamente uma história vintage ali, como se fosse em uma Los Santos dos anos 50. Eu também achei essa missão um pouco bizarra, porque eu tô ali dirigindo um carro elétrico, né, usando o celular do personagem com NPCs dirigindo carros clássicos. Então fica uma mistura esquisita, assim, de contextos, de épocas que, sei lá, às vezes não funciona muito bem essas criações dos jogadores. Você tem que meio que tentar abstrair o que o cara que fez a missão queria passar, qual que é a história que ele tá contando, e às vezes a história não faz nenhum sentido, como é o caso dessa missão aqui. Outra coisa que eu notei é que as legendas estão todas em português nessas missões que foram adaptadas pela própria Rockstar. Ela disse lá no site que essas missões foram feitas no PlayStation 5, Xbox Series X e S e PC na versão Enhanced, não tá disponível para a versão Legacy do GTA V no PC, e é legal que eles traduziram essas legendas ali, né, contando essas historinhas como se fossem diálogos dos NPCs, e eu fico me perguntando como que seria isso em GTA 6. Será que a pessoa que tá criando o conteúdo vai ter que traduzir para vários idiomas, ou eles vão usar IA para traduzir as coisas? Enfim, fica essa questão em aberto também, que eu não sei muito como funcionaria. Mas essa missão é estranha porque você tem que começar investigando áreas, você chega lá e não tem nada, até que no último local a gente encontra essa mulher e pergunta pra ela sobre o paradeiro de quem a gente tá procurando ali, que é um gangster clássico dos anos 50, e ela me pergunta isso aí, se eu sou um policial, enquanto eu tô usando um uniforme da polícia, o que foi uma coisa muito esquisita. Mais uma vez, o cara que fez a missão não planejou que eu, o jogador, estaria usando uma roupa da polícia, e aí o diálogo fica meio que nada a ver com nada, né? Não, minha filha, eu não sou um policial, só tô usando uma roupa de uniforme de policial porque eu tô fazendo cosplay. Daí a gente persegue um gangster com NPCs bugados, mais uma vez, olha só, os NPCs aí parados no semáforo sem saber o que fazer. Tinha esse outro NPC andando na contramão, sério. Dá pra ver que o cara programou ali a trajetória dos NPCs pra esses carros clássicos que geralmente não spawnam no mapa, e eles ficam meio confusos, não sabem muito o que fazer. Mais uma vez, é um problema de design de jogos, uma pessoa que não entende de programação de jogos tentando programar um jogo usando as ferramentas que a desenvolvedora dá pra ele. Aí a gente tem esse gangster aí que tem a pior percepção situacional que eu já vi, porque ele não percebe que eu tô andando a 1 metro atrás dele. Daí a gente tem que matar uns gangsters e por algum motivo a mira nessa missão ela não trava nos inimigos, eu não sei porque a mira dessa missão é livre. Daí a gente desenterra 3 garrafas, sei lá pra que também, sabe, um contexto esquisito, uma história confusa, você tem que adivinhar o que a pessoa que fez a missão quer que você faça, que história que ela tá contando. E daí a gente tem essa legenda aí que diz: bebidas enterradas são os amigos dele, elimine ele, escrito em vermelho, mas você tenta entender o que é pra fazer na missão, porque na verdade diz que é pra matar esse alvo que deveria estar em vermelho no mapa, só que todos os inimigos estão vermelho no mapa, então eu vou saber quem que eu tenho que matar. Aí finalmente, depois de uns 5 minutos, eu descobri que era um NPC específico lá dentro do banco Pacific Standard. Aí você volta pra dentro do banco, mata ele e a missão acaba. Quer dizer, mais uma vez, um game design super estranho que não deu pra entender nada do que tava acontecendo e a missão acaba. Daí a gente tem outra missãozinha legal que eu até gostei dela, que é chamada The Scramble Heist, que é basicamente uma referência aí aos golpes originais, né, revisitando o golpe do Banco Flica, pra você que tá mais antigo e no jogo deve lembrar dessa DLC lá de 2015. A gente até dirige um Kuruma, exatamente como a gente faz naquela missão. A gente hackeia umas portas, pega o dinheiro, foge. Acontece essa cutscene aí de policiais cercando o local, que até que é bem interessante a forma como eles conseguem programar essas cutscenes pra acontecer. Daí a gente vai até um estacionamento e eu não sei o que era pra ser esses Dubsta 6x6 fugindo aqui. Mais uma vez, é assim, você interpreta o que o cara tá contando a história. Quis dizer que isso aqui, mas daí a gente precisa fugir da polícia e despistar eles. E aí acontece mais um bug. Quando eu tava escapando aí, como vocês podem ver, a polícia viu a gente sem ter nenhuma viatura por perto, que também não faz nenhum sentido. E a gente vai até um local de entrega com uma mulher de biquíni, sabe-se lá por quê, e acaba a missão. Mas se você acha que as missões são confusas, a gente chega num momento que é, assim, inexplicável, que é essa missão Running the Gauntlet. Eu tô até agora tentando entender o que é essa missão. Talvez a missão mais doida dessa leva de 7 missões que chegaram, porque isso aqui é basicamente uma viagem de ácido, passando pelas 12 verdades do epsilonismo. É basicamente uma arena no céu, com vários gauntlets que ficam ali correndo, né, aleatoriamente, e aí tem esses infiéis que ficam atirando fogos de artifício, e você corre no dobro da velocidade também, sabe-se lá por quê. E por algum motivo, mais uma vez, olha só, mais um bug bizarro. Na primeira vez que eu fui jogar isso aqui, o jogo deixou entrar 7 jogadores numa missão que deveria ser pra 4. Vocês podem ver que tá dizendo ali, ó, 7 jogadores de 1 até 4. Não faz nenhum sentido isso. Entraram 7 jogadores na missão e aí a missão simplesmente bugou, não tinha como prosseguir. Daí eu tive que sair e na segunda tentativa eu acabei fazendo sozinho e é pior ainda. Eu recomendo você jogar isso aqui com mais pessoas, porque é muito difícil enfrentar esse monte de inimigo no mapa. Você tem que basicamente ir passando pelos checkpoints, cada checkpoint
basicamente é uma das 12 verdades lá do epsilonismo. Se você conhece o universo do jogo, você sabe do que eu tô falando. E esses objetivos vão mudando. Você tem que pegar uma hora uma machadinha de pedra pra enfrentar esses NPCs malucos que estão atirando fogos de artifício contra você. E em um dos objetivos seguintes, os NPCs completamente perdidos também começaram a se enfileirar ali numa parede. Eu não sei por que eles estavam indo em direção a uma única direção, e aí eles ficaram presos ali nas paredes, né? Ficaram enfileirados no mapa, como vocês estão vendo. Quer dizer, isso aqui parece um inferno, né? Deve ser assim o purgatório do epsilonismo, não sei. Eventualmente você consegue matar o suficiente desses caras pra aparecer Deluxos, e aí você sobe no Deluxo pra abater helicópteros que estão disparando sinalizadores, e no fim você vai até o símbolo do epsilonismo pra ignorar a verdade e a missão acaba. Se alguém entendeu o que era pra ser essa missão, por favor, me explique. Aí a gente tem a missão Paleto Bay Slasher, que assim, não tem nem muito o que comentar sobre, porque você é basicamente um policial investigando um serial killer que nunca aparece, o clima é de neve, você tem que ir até o culto altruísta e pegar uma prova, tem um caixão enfiado numa pedra e um laptop com um único velho altruísta ali que você precisa matar, daí você leva essa prova pra um cara do FIB, daí você procura uma vítima que você tem que encontrar antes de um estripador, você salva a vítima de 3 palhaços assassinos e a missão acaba. Se você entendeu essa missão, por favor, também me explica aqui nos comentários. E por fim, pra não dizer que eu tô falando só mal dessas missões aqui, a gente termina com uma missão que até que é legalzinha, que é essa Los Santos 2062. Finalmente tem outra missão realmente boa, bem feita, assim, que não aconteceu nenhum bug bizarro como as outras, porque você tem esse ambiente de cyberpunk meio futurista ali, que foi até legal, né? O fato de você conseguir colocar coisas ali no cenário, tipo esses detalhes de neon nos prédios, a roupa dos personagens, tem essa cutscene aí com o Deluxe no começo também, então pelo menos essa missão foi bem pensada, bem feita, e nessa missão a gente invade uma delegacia pra perguntar por uma tal de Zoe, onde tá um tal de Dr. A gente invade uma delegacia pra perguntar por uma tal de Zoe, onde tá um tal de Dr. Algokin. E se você não entendeu essa referência, Algokin é a paródia da ilha de Manhattan lá no GTA 4, ou seja, essa é uma referência ao Dr. Manhattan, personagem dos quadrinhos de Watchmen da DC. A Rockstar que adora fazer paródias, né, e é legal ver como os jogadores também pegam isso e fazem suas próprias versões de paródias aí, usando esse criador de missões. Daí a gente foge da polícia e vai até o QG de uma versão futurista da Lost MC para resgatar